Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 17 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total, ao vivo, 12:01. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que é 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu vou repetir, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você vai apontar para este QR Code e vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. A Câmara aprova a obrigatoriedade do Executivo divulgar informações sobre plantões médicos da rede municipal e de avisos sonoros para cegos em agências bancárias. Vereador Otto Alejandro apresenta projeto que obriga a publicação de número de telefone nas placas de sinalização para reclamação de usuários em vagas especiais de estacionamento. O vereador Luiz Rossini pede a aprovação imediata do projeto que prioriza a realização de exames periciais às mulheres vítimas de violência doméstica. E o quadro É o Bicho mostra hoje uma farmácia de manipulação voltada aos animais. E olha só, hein? A cidade de Campinas ganhou mais um reforço na imunização contra a Covid-19. Mais um centro de imunização no CIS Guanabara, que vai funcionar até o dia 24 de setembro. Então, vou acionar o nosso repórter Rubens Morelli, que tem mais informações. Seja bem-vindo e bom dia, Rubens. Bom dia, Gabriel. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Câmara Total. É isso mesmo, um novo centro de imunização, reforçando a vacinação contra a Covid aqui na cidade de Campinas. A gente fala aqui do CIS Guanabara, justamente esse espaço que abriu hoje para o atendimento da população, seguindo o mesmo rito da vacinação em Campinas, com os mesmos procedimentos, incluindo aí o cadastro prévio lá no site da Prefeitura de Campinas, que a gente sempre reforça aqui, né? O vacina.campinas.sp.gov.br, com a mesma ordem cronológica de idade das pessoas. Mas este é um espaço que pertence à Unicamp. Foi feito um convênio, inclusive com a Unimed Campinas, essa empresa que está trabalhando para garantir a imunização dessas pessoas. A expectativa que aconteça essa imunização aqui nesse espaço até o dia 24 de setembro, mas que vai gerar aí um total de 15 mil doses aplicadas, pelo menos essa a expectativa do pessoal que está trabalhando aqui no CIS Guanabara. A gente vai conversar com a Lilian Simone Vieira, que é gerente de operações do Hospital Unimed Campinas e que está coordenando o trabalho aqui. Lilian, quero que você explique para a gente como que surgiu essa parceria com a Prefeitura de Campinas para que a Unimed possa ingressar nessa campanha de imunização. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente agradecer em nome da Unimed Campinas a oportunidade de trazer um pouquinho, né, da nossa trajetória aí de parceria com a Prefeitura. Acho que vem pelo fato da Unimed Campinas ter 50 anos de história inserida no mercado de Campinas e ter uma questão da responsabilidade social muito grande. Então, a Unimed Campinas está muito inserida na comunidade. E nada mais prazeroso devolver para a comunidade aquilo que ela vem nos dando. Então, surge essa parceria, onde a Unimed Campinas entra com toda a operação que vocês podem ver aqui atrás, fornecendo a sua equipe, a responsabilidade técnica, a gestão, operação propriamente dita do espaço. O CIS Guanabara, através da Unicamp, fornece o espaço, como você bem disse, e a Prefeitura entra com os imunizantes e os insumos. E as pessoas
elas têm que fazer esse agendamento no site da Prefeitura. Qual que é a capacidade de atendimento diária aqui dessa campanha de imunização no CIS Guanabara? Bom, a gente segue à risca o Plano Municipal de Imunização, que é um desdobramento do Plano Nacional de Imunização. A Unimed Campinas, ela não tem o poder sobre a agenda. A agenda, ela está toda gerenciada pela Prefeitura de Campinas. Então, quando vocês forem agendar através do Vacivida, vocês vão ver mais um local de opção, de escolha para se vacinar. A nossa capacidade é em torno de 400 a 490 vacinações por dia e a expectativa, se tudo correr bem, se a gente conseguir encher todas as agendas, a gente vacinar em torno de 14 a 15 mil pessoas. Hoje tem agendados 485 pessoas. Exatamente. E o pessoal que está trabalhando aqui também, quantas pessoas estão mobilizadas nessa campanha? E explica também o processo, né? O pessoal chega, faz a triagem até receber a vacina. Ok. Nós mobilizamos em torno de 20 profissionais, tá? Esses profissionais estão divididos entre... o pessoal faz a pré-triagem, analisa toda a documentação necessária, exigida, documento com foto, comprovante de endereço, o comprovante de que a vacina está agendada neste local, tá? Então é feita a triagem na primeira mesa e em seguida eles seguem para essas mesas aqui que estão bem atrás de nós, fazem o cadastro nos dois programas, nos dois sistemas de imunização do município e do lado de lá nós temos os vacinadores. E esse sistema já é o que está integrado com a rede municipal e também com a federal, né? Exatamente. Porque daí a vacina já chega, Exatamente. já aparece os dados no sistema. Eles já são integrados e eles aparecem para os órgãos consultarem. E também é importante esse tipo de cadastro para que não haja qualquer pessoa que cometa algum tipo de irregularidade, que venha para uma terceira dose, esse tipo de coisa. Vocês estão também... Exatamente. Isso a gente tem condição de verificar através do cadastro prévio feito no sistema. Ou pela ausência do cadastro no sistema. Muito bom. E a gente está vendo também que esse movimento, agora, nesse momento, ele está um pouco mais tranquilo, porque é o horário que também está reservado para o almoço desses profissionais. A gente lembra que o horário de funcionamento aqui é das 8 da manhã ao meio-dia e também da 1 da tarde às 5 da tarde. O pessoal que a gente já passou do meio-dia, o pessoal que está aqui ainda é aquela turminha que chegou antes da hora, mas ficou na fila por algum pequeno atraso, mas por causa do tradicional, né? Ou até os remanescentes, né? Que por algum motivo não conseguiram chegar no horário e a gente vai fazer de tudo para que essas pessoas também sejam atendidas. Então a gente aí está com um pouquinho do horário estendido para acolher essas pessoas também. Mas a gente acompanhou pela manhã, né, que foi também um movimento bastante tranquilo, o pessoal fica na sombra. Aliás, essa é uma característica aqui do CIS Guanabara. É um espaço bastante arejado e está na sombra, então também favorece nessa imunização, já que a gente tem a questão do distanciamento, do isolamento e aqui oferece todas essas condições. Exatamente, né? Até pelo pé direito dele, o quão ele é aberto, arejado, a gente minimiza aí os impactos de uma possível contaminação. Ô Lilian, agora o pessoal que está em casa ele pode perguntar o seguinte, essa é uma parceria da Unimed Campinas com a Prefeitura de Campinas. Precisa ter o convênio do plano de saúde oferecido pela empresa ou qualquer pessoa pode ser vacinada aqui pela equipe da Unimed? Absolutamente. Qualquer pessoa pode ser vacinada aqui, desde que previamente cadastrada no site, para que possa receber a imunização neste local. E outra questão importante, já que a empresa oferece serviços para outras cidades da região, nesse caso é só para quem mora em Campinas. É só para os moradores de Campinas, seguindo exatamente o plano municipal de imunização. É sempre importante destacar isso, né, para não ter nenhum tipo de surpresa na hora. Agora, eu quero saber por que é tão importante que as empresas privadas, como é o caso da Unimed, estabeleça contratos de parceria com a Prefeitura de Campinas para esse reforço da imunização na cidade. Bom, eu acho que isso vai de encontro à minha primeira fala. É uma responsabilidade social de todos que estão inseridos, né, no município de Campinas e na RMC. Porque a partir do momento que você cria mais um posto e soma esforços às equipes da Secretaria de Saúde, a gente consegue abranger um número maior de pessoas, a gente consegue fazer com que uma faixa etária tão importante, acima dos 18 anos, seja imunizada e fazendo com que a doença vá
cada vez menos circulando entre essas pessoas. A gente conversava antes dessa entrada ao vivo, você falava a respeito da característica dos jovens, né? Que é justamente o público que está recebendo essa vacinação. Todo mundo no celular já feito. Teve algum tipo de contratempo que vocês perceberam logo de cara ou está tudo dentro do conforme? Não, os contratempos que a gente tem percebido é assim, eles agendam em 2 locais, né? E aí, claro que a gente tem que mitigar essa situação para que não haja justamente aquilo que você falou primeiro, né? A questão de dupla dosagem, de fazer a vacina uma vez aqui e a outra ali. Então a gente sempre orienta, cancela um lugar, estabelece o outro, para que a gente não perca esse público de jeito nenhum. Tá certo. Bom, são as informações aqui do CIS Guanabara. Eu quero agradecer a Lília pela presença e pelas explicações e parabenizar pelo trabalho que vai seguir então até o dia 24 de setembro. Pode ser, lá para frente, pode ser estendido se for necessário, mas aí vai ser, a princípio, no dia 24 de setembro, é o encerramento dessa fase. Lília, muito obrigado pelas informações. Rubens, eu que agradeço. Boa tarde a todos. É isso aí, Gabriel. Por enquanto, você viu, né? Movimentação tranquila aqui no CIS Guanabara, um espaço bem bacana, com boa estrutura para o pessoal chegar, passar pela triagem e depois receber a vacina. Pelo menos a primeira dose já está garantida para todo mundo. O estado de São Paulo que vai avançando essa vacinação, essa campanha de vacinação e já para todo o público adulto. Gabriel. E um espaço aberto também, né, para o ar circular, o que é ainda melhor. Então, muito obrigado, Rubens Morelli, por todas as informações e a Lilian também pela disponibilidade do tempo. Campinas com mais um centro de imunização. Precisamos, né, de muitas doses, então, para acelerar a vacinação aqui na cidade de Campinas. Já a Mirna Abreu chega com os números de doses aplicadas aqui na cidade de Campinas. Bom, vamos falar sobre emprego agora. Para você que está precisando ou para quem quer mudar de área, confira agora as vagas disponíveis para a cidade de Jundiaí. Jundiaí tem diversas vagas disponíveis para operador de paleteira elétrica, oficial de manutenção, coordenador de sustentabilidade e responsabilidade social, ajudante mecânico de manutenção, operador de produção, auxiliar de armazém, lavador de carros, vendedor de loja de roupas e calçados, atendente de restaurante, operador de logística, motorista, encarregado de mercearia, cozinheiro, açougueiro, frentista, auxiliar de estoque, eletricista, ajudante geral, ajudante de manutenção predial, assistente técnico, auxiliar de monitoramento, atendente de sinistro, atendente de caixa, motorista de micro-ônibus, auxiliar de lavanderia, limpeza, vaga para PCD, fiscal de prevenção de perdas, repositor, oficial de manutenção, jardineiro, padeiro, açougueiro, auxiliar de vendas, oficial de manutenção civil, entre outras oportunidades. Os interessados encontram mais informações no site da Prefeitura, onde também é possível se inscrever para a vaga escolhida. Lembrando que você que é da cidade de Campinas tem a possibilidade de conferir as vagas através do site cepat.campinas.sp.gov.br. Nesta terça-feira estão disponíveis 221 vagas. Se você entrar no site, você confere quais são essas vagas e nível de escolaridade, salário, o bairro onde fica esta empresa e se ela é para a pessoa que tem deficiência ou não, tá certo? cepat.campinas.sp.gov.br. 12:15 agora, vamos fazer o primeiro intervalo aqui no Câmara Total. Na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, notícias do Legislativo. Hoje é dia da Ponte Preta entrar em campo, é a última rodada do primeiro turno da Série B. Tem muitos assuntos, não sai daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 12:20. E olha só, o número de bebês nascidos caiu quase 7% aqui no Brasil desde o início da pandemia.
Uma mistura de medo, crise econômica e dificuldade no planejamento familiar. A reportagem é da Mariana Meira. Tem família nova se formando no guichê de casamentos do cartório, mas no de nascimentos, nenhum cliente. Infelizmente, né, esse guichê atualmente está assim desse jeito, né? A maior parte do dia ele fica vazio, o que nos deixa assim um pouco triste, né? Reflexos da pandemia e da insegurança causada por uma nova realidade imposta pelo vírus. Ela acentuou uma tendência que já vinha acontecendo nos últimos anos, de queda ou estabilidade nos nascimentos nas famílias. Mas em 2020, levou a maior queda em 26 anos. Os dados são do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC, do Ministério da Saúde. Foram 2.687.651 recém-nascidos no ano passado no Brasil, enquanto em 2019 nasceram 2.849.146 bebês, uma queda de 5,66%. Em Campinas, 2021 já apresentou o menor número de nascimentos em 18 anos. Hoje em dia é normal a gente ver casais apenas com um filho só, e às vezes até sem, né? Mas com um filho só, eles por opção mesmo, né? Só que agora com esse vírus, acho que não vai ser mais uma opção, mas uma realidade mesmo, porque colocar um filho no mundo, né? Diante de uma situação, de uma pandemia, de um vírus, eu acho que a gente tem um pouquinho de cautela, né? O famoso guichê vazio é onde trabalha a Deise. Em 10 anos como escrevente do cartório, nunca vivenciou nada parecido. Aqui no cartório, uns 20 mais ou menos por dia. Hoje, depois da pandemia, diminuiu bastante. Em 2020, quando começou, mais para o final, que aí o pessoal começou a ficar em casa, parou de trabalhar, muita gente perdeu o emprego, né? Isso dificultou bastante o planejamento familiar. Planejamento familiar que a Aline, casada há 5 anos, também não conseguiu ter para realizar o sonho de ser mãe em 2020. A maternidade foi adiada. A gente adiou mesmo pelo fato da insegurança, pelo fato do medo, do que iria acontecer, né? Do futuro mesmo. Ai, será que, né? Como que iria ser a questão financeira, né? Como eu sou professora, a gente voltou a trabalhar agora, né, presencialmente, então era tudo novo. E eu falei, nossa, mais uma situação nova não dá para equilibrar, né? Então aí a gente conversou tudo e achamos adequado, quem sabe no ano que vem. Para a oficial substituta do cartório, a esperança, é claro, é de superar a pandemia. Mas algumas mudanças familiares talvez sejam permanentes. Pelo menos foi o que as mulheres ouvidas nesta reportagem defenderam. As pessoas estão pensando mais, principalmente uma pandemia, algo que nunca aconteceu antes. Nada parecido. O mundo praticamente parou, né? Então acho que a preocupação aumenta. Então os casais estão pensando melhor. Eu acho que pós esse Covid, pós essa pandemia, eu acho que as pessoas vão pensar muito bem antes de fazer certas coisas, principalmente ter filho hoje em dia, né? O fato da pandemia, né, desse vírus, ele envolveu assim as pessoas de uma certa forma, né, que elas estão assim agora buscando novos valores, né? Novos princípios, estão repensando com relação à formação de família, né? Talvez haja uma diminuição até mesmo no número de filhos aí, né, com relação a isso. 12h23, a Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e a gente começa agora com as notícias da metrópole de Campinas, até porque ontem foi dia de coletiva do prefeito Dário Saad. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E como foi dito, olha, a partir desta terça-feira, restaurantes, bares, comércios e serviços de Campinas poderão funcionar com 100% de ocupação, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro. Não haverá mais horário limite de funcionamento e a medida vai até o dia 31 de outubro. O decreto foi publicado hoje com as alterações com a nova medida.
A gente vai ter 2 períodos, que é de acordo com o decreto estadual que foi publicado. 17 de agosto a 31 de outubro, que está tudo aqui, comércio, salão de beleza, atividades religiosas e culturais, parques públicos, clubes, academias, áreas comuns de condomínio, até mesmo restaurante-bar, que não estava permitido ainda bar. Só que a diferença é que com o controle de acesso e atendimento ao público sentado. O que muda nesse momento? A gente não tem mais porcentagem, pode ter 100% de ocupação, desde que o distanciamento mínimo seja 1 metro. A regra que o governo do estado definiu e nós estamos adotando é o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, tá? Especificamente aqui, prefeito, com relação ao nosso decreto municipal, nós não vamos renovar o toque de recolher, também não será renovada aquela proibição de reuniões familiares com mais de 10 pessoas, que nós estipulamos há um tempo atrás, quando nós estávamos no momento mais difícil da pandemia. Como nós vimos aí, esses decretos publicados hoje no Diário Oficial do Município, eles, na verdade, adequam os decretos municipais vigentes até então ao decreto estadual, que é o Plano São Paulo contra a Covid-19. E apesar da flexibilização, o governo municipal diz que a fiscalização continuará. A fiscalização continua. A Guarda Municipal vai continuar fiscalizando as aglomerações que estão fora do que o decreto define. Também temos uma lei municipal recentemente aprovada que veda esses eventos, então a fiscalização tem sido com base no decreto e também na lei municipal. E a gente teve hoje, então, 2 decretos. O primeiro trata dessa flexibilização e o decreto 21.618 altera as atividades escolares presenciais em instituições públicas e privadas no município de Campinas. De acordo com o decreto, aulas e atividades presenciais em instituições de ensino superior poderão funcionar com até 100% da capacidade, seguindo as regras do setor de serviços, como ficou definido no decreto estadual. E agora a gente vai falar um pouquinho... O ensino superior em Campinas, para todo curso, seja atividade teórica, seja atividade prática, aliás, que já estavam autorizadas, pode haver ocupação de 100%, desde que respeitado o distanciamento mínimo de 1 metro entre os estudantes. Tá certo, então, Mina Abreu, acompanhamos uma parte da coletiva do prefeito Dário Saad. Vamos atualizar agora os casos da Covid-19 para a gente ter um panorama de como que a doença está no nosso país, estado de São Paulo, depois região metropolitana e depois cidade de Campinas. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira o Brasil somava 20.378.570 casos da doença, com 569.492 óbitos. No estado de São Paulo, são 4.170.541 casos da Covid-19 desde o início da pandemia e são 142.609 mortes. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que até esta segunda-feira somava 363.474 casos confirmados. Campinas, 131.974 confirmados até esta segunda-feira. Indaiatuba, 30.564. Sumaré, 29.803. Americana, 26.361. Hortolândia, 23.804. Santa Bárbara do Oeste, 22.905. Paulínia, 15.328, Itatiba, 14.224, Valinhos, 14.087 casos. Agora, os municípios que têm entre 10 e 5 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna,
Arthur Nogueira, e os municípios da RMC com menos de 5 mil casos da Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 575 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que ela continua circulando por toda a nossa cidade. E quando a gente fala nos óbitos na RMC, são 10.600 mortes confirmadas pela doença e Campinas, até esta segunda-feira, tinha 4.223 óbitos confirmados. Sumaré, 948, Americana, 812, Santa Bárbara do Oeste, 790, Indaiatuba, 746, Hortolândia, 688, Valinhos, 373, Itatiba, 305, Paulínia, 288, Nova Odessa, 226. Aí nós temos, na sequência, municípios, ainda tem Montemor com 208 e depois municípios com menos de 200 casos. Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e os únicos municípios que continuam com menos de 100 óbitos devido à Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra, os menores municípios aqui da nossa região, com menor densidade populacional. Lembrando que, de acordo com esta última atualização, mais 28 óbitos foram registrados na cidade de Campinas, 15 homens e 13 mulheres. E a gente sempre chama a atenção aqui para a faixa etária. Então, por exemplo, um homem de apenas 35 anos, um outro homem de 45 que não tinha comorbidades, outro homem de 46 anos que também não tinha comorbidades, uma mulher de 50 anos. Então, precisamos tomar todos os cuidados em relação a distanciamento, não se aglomerar e, claro, a utilização de máscara assim que você deixar a sua residência. Mina Abreu, vamos voltar para a coletiva que aconteceu ontem para a gente falar sobre a situação da cidade de Campinas. A gente mostrou agora os números. Então, a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde, fez uma análise desses números, comparando o início da pandemia, o início do ano, e agora a gente vai acompanhar como é a situação em Campinas. A gente já chegou a ter quase 12 mil atendimentos por semana. Hoje a gente está por volta de 4.400 sintomas respiratórios, não quer dizer que seja Covid. Todos os casos graves que são notificados para nós, vigilância, são, por exemplo, a gente também já teve semana que tinham 818 pessoas internadas concomitantemente na cidade. Agora, nessa última semana que ainda está incompleta, 82, mas na semana passada 230, mostrando também uma queda bem grande. O vermelho é internado por Covid, os demais são internados por síndrome respiratória aguda grave por outras causas. A gente está com uma positividade média de 27%, 28%, casos graves 31% e casos leves 26%. E, Mina Abreu, algo que tem preocupado a todos é a variante Delta, né? E apesar de não termos ainda efetivamente uma amostra confirmada, a Prefeitura admitiu nesta segunda-feira que o vírus circula na cidade. A variante Delta, ela já está presente no Rio de Janeiro, onde representa 50% dos casos, São Paulo e Paraná. E aqui na região já há confirmação nas cidades de Valinhos, Itapira e Mogi Guaçu. O que significa isso? Que com certeza deve estar aqui também, só não foi identificado porque a gente tem as cidades todas conurbadas e não dá para achar que essa variante não chegou em Campinas. Ela é uma variante que ela tem uma maior transmissibilidade que as outras, ela chega a ser de 40% a 60% mais transmissível. Aqui, cada uma pessoa passa para mais de 4, enquanto a gente tinha como a variante, a P1, por exemplo, ela era 2 e pouquinho, então ela é uma variante bastante transmissível. Ela dá uns sintomas que estão sendo relatados nos países que ela está predominando, dor de cabeça, mal-estar e coriza.
Ou seja, é muito difícil distinguir se é um resfriado comum, se é uma gripe ou se é até o Covid por outras variantes. Ela não dá perda de olfato e paladar, o que é uma diferença grande também do que a gente estava vivendo. De acordo com a diretora da Devisa, esses sintomas não muito claros amplia a transmissão desta nova variante. As pessoas, elas não se sentem tão mal e elas acabam frequentando festa, frequentando jogos, indo nos locais e às vezes acham que está só com resfriadinho, só com uma dor de cabeça e acaba descuidando um pouco. Então, neste momento que a gente está, qualquer dor de cabeça, mal-estar, nariz escorrendo, pode achar que isso pode ser Covid. E de acordo com a Prefeitura, a identificação da variante é feita de modo aleatório pelo Instituto Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz está trabalhando com vigilância genômica. O que é isso? De cada tantas amostras lá, existe um indicador que mostra se ela vai ser viável para fazer essa vigilância, que é olhar qual variante que está circulando. Então, não é a gente que está pedindo, eles fazem de acordo com o protocolo deles e do número de amostras e a viabilidade dessa amostra. É importante ressaltar que para a Prefeitura de Campinas, para a Secretaria de Saúde, a variante já está circulando em Campinas. Nós não temos dúvida nenhuma. Até um tempo atrás, na outra variante P1 de Manaus, nós pedimos o sequenciamento genético para o Adolfo Lutz, especificamente nas amostras. Hoje, o Adolfo Lutz mudou. Ele pega um percentual que eles definem e fazem a testagem, o sequenciamento genético para ver a questão da variante. Então, isso é questão do Adolfo Lutz. A diretora da Devisa enfatiza que só a vacinação garante a proteção contra a forma grave da doença. Quem está vacinado está protegido para gravidade e morte. E pessoas vacinadas, elas são transmissoras por um período mais curto. A gente sabe que as vacinas elas servem para diminuir gravidade e morte. Agora, pode ainda ser infecciosa a pessoa que adquire a variante Delta vacinada? Sim, mas ela é menos infecciosa e por um período mais curto, que é mais uma vantagem da vacinação. Gabriel, portanto, a gente teve aí todas as explicações no que diz respeito à variante Delta, sim, a questão dos sintomas, né, que são muito parecidos com o da gripe comum, essa questão também da maior transmissibilidade, sim, dessa variante e a importância da vacinação. E falando em vacinação, a gente lembra que tivemos aí o último dia D no sábado. Não estamos com novos agendamentos porque as doses acabaram, então sempre aquela atenção que a gente fala diária no vacina.campinas.sp.gov.br, mas de acordo com a Prefeitura, até o último balanço, incluindo o dia D, nós tivemos aí a aplicação de 1.099.246 doses até aí essa atualização que foi feita ontem, olha, às 19h45 foi a última atualização, ou seja, as doses que foram aplicadas eram aquelas que já estavam agendadas. Sim. E olha que legal, a gente teve aí esse mutirão, né, no sábado, e agora 307.835 estão com um ciclo completo com 2 doses da vacina, lembrando que a gente pede aquele período de 20 dias para que as pessoas façam todo aquele ciclo de que eles falam de proteção contra a Covid-19. Também não quer dizer que receberam 2 doses que já pode sair sem máscara, se aglomerar e aproveitar. E nós temos 26.980 pessoas aqui de Campinas que tomaram a vacina de dose única e 764.431 que tomaram a primeira dose das vacinas. Lembrando que aí a gente tem inclusa todas as vacinas que estão disponíveis no calendário. E só para deixar registrado, esta semana recebo a segunda dose, viu, da vacina contra a Covid-19. Momento de grande expectativa.
contra a forma mais grave da Covid-19. A gente mostrou, inclusive, no link que agora, além dos centros de saúde, temos ali no CIS Guanabara mais uma unidade. E hoje a Unicamp também começa a vacinar os docentes e alunos da universidade, seguindo, claro, todo o protocolo da idade. Então, essas pessoas que ainda não foram imunizadas podem ser imunizadas na própria universidade. Aquele acompanhamento diário que nós fazemos aqui, taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. Até porque esse tema também foi destacado na coletiva que aconteceu nesta segunda-feira. De acordo com o último boletim, dos 314 leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19, 224 estavam ocupados nesta segunda-feira, com 90 leitos livres nas redes municipal, estadual e privada. Nós tínhamos 263 pacientes internados em enfermaria e os 224 na UTI. Olha só, no SUS municipal, dos 136 leitos disponíveis em UTI, 94 estavam ocupados. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, dos quais 32 estavam ocupados. E na rede particular, de 133 leitos disponíveis, 98 estavam ocupados. E na coletiva, o secretário de Saúde falou justamente que é preciso pensar nas outras doenças que precisam de leitos de UTI na cidade. Estamos fazendo uma transformação dos leitos de UTI Covid para UTI não Covid, no sentido de amenizar esses problemas dos não-Covid. Estamos começando a voltar à produção de procedimentos eletivos, em que a Covid dificultava muito esses procedimentos. E também estamos montando, na verdade, já começando a funcionar, o Centro de Recuperação Covid, que vai ser no Hospital Ouro Verde. Tá certo, então, mais detalhes a gente vai acompanhando durante esta semana em relação à Covid-19 na nossa cidade. Mina Abreu, nessa semana nós tivemos também uma audiência pública para falar do trem intercidades. Isso mesmo. Esse trem, que inclusive a gente tem a comissão aqui dos assuntos da RMC, que acompanha esse projeto do governo do estado. E ontem, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, veio até Campinas para uma audiência pública, justamente falando sobre esse projeto que vai ligar Campinas a São Paulo. E o repórter Michel Amorim acompanhou tudo e traz os detalhes. Foi realizada na Prefeitura uma audiência pública para discutir o projeto do trem Intercidades que vai ligar Campinas a São Paulo. O evento contou com a presença do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, e o prefeito Dário Saad. Olha, o projeto do trem Intercidades, ele é um projeto complexo que oferecerá 3 tipos de serviço. O atual serviço que funciona e será incorporado à linha 7, que é o trem parador. Ele para em cada estação, ele atende a todos os usuários da forma como hoje é a operação entre São Paulo até Jundiaí, incorporando futuramente, nessa primeira etapa, a cidade de Louveira, Vinhedo, Valinhos até Campinas, com o serviço parador. A expectativa do trem Intercidades é de atender até 60 mil passageiros por dia. Que a retomada do trem de passageiros entre regiões metropolitanas, como é uma das maiores aqui do nosso país, entre São Paulo e Campinas, que possa ser um marco até mesmo para o Brasil. O trem Intercidades, quando instalado, vai atender 20 cidades da região metropolitana de Campinas, cerca de 3 milhões de habitantes. O trajeto será de 101 quilômetros, com duração de 1 hora e 4 minutos. E partidas a cada 15 minutos. O trem terá capacidade para 800 passageiros. A previsão é que se embarcariam na Estação Cultura hoje, que seria um misto entre uma área cultural e também uma área destinada ao transporte de passageiros. O projeto está estimado em 7 bilhões de reais e o prazo para a execução total em 7 anos, a partir da assinatura do contrato, com possibilidade de entrega do serviço em 4 anos. No primeiro quadrimestre de 2022, o leilão de concessão da linha 7, incluindo esse grandioso projeto que é o trem Intercidades São Paulo-Campinas.
E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Minabreu, interrupção no fornecimento de água para qual bairro e quando? Olha, será para parte do Parque Itália, amanhã das 8 da manhã às 5 horas da tarde, porque a Sanasa fará naquela região um serviço de capeamento de redes. Lembrando que o AME, o Ambulatório de Especialidades Médicas, o DLU, o Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura, e os patrulheiros serão afetados, mas aí a gente terá, então, também, se for necessário, caminhões-pipa à disposição. A Sanasa recomenda que quem more ou quem trabalhe nessa região faça a reserva de água ainda hoje, para amanhã, nesse período, não ficar desabastecido. Muito obrigado, Minabreu, pelas notícias da metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara, até porque ontem foi dia da 5ª reunião ordinária. Isso mesmo, e na 5ª reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, a Câmara aprovou em primeira discussão o substitutivo total ao projeto de lei do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que obriga o Poder Executivo a divulgar as relações de médicos e coordenadores que realizam atendimento nas unidades de saúde da cidade. As listagens deverão ser publicadas de acordo com o projeto, tanto no site da Prefeitura quanto fisicamente em placas afixadas nas próprias unidades. O nosso projeto visa dar mais transparência para o serviço público e dar mais tranquilidade aos munícipes que se dirigem aos pronto-socorro e postos de saúde para buscar ali um atendimento. Em todos os consultórios médicos que a gente vai, particulares, tem lá o nome do médico, o nome da pessoa que vai nos atender, a sua especialidade. Então nós estamos propondo que em todas as recepções dos centros de saúde e pronto-socorro, tenha lá o nome do médico que está dando plantão naquele dia, o nome do coordenador do centro de saúde e do coordenador também do pronto-socorro e os médicos que estão ali de plantão, para dar total transparência e tranquilidade para as pessoas procurarem um atendimento e ser melhor atendido. Outro projeto aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Luiz Cirilo, que torna obrigatória a utilização de aviso sonoro e visual para o atendimento de pessoas com deficiência visual nas unidades bancárias. Na 5ª reunião ordinária, foi aprovada em primeira discussão um substitutivo total ao projeto de lei número 174 de 2017. A proposta do vereador Luiz Cirilo acrescenta a obrigatoriedade da utilização de aviso sonoro e visual para atendimento de pessoas cegas em agências bancárias. Além do campo visual, onde as pessoas adquirem uma ficha, para atendimento, fica também a obrigatoriedade do aviso sonoro. Para as pessoas que têm uma deficiência visual, possa, através do aviso sonoro do seu número, da sua ficha, ela possa saber que ela está próxima do atendimento e que chegou o momento de ser atendida. A matéria prevê ainda adequações nos caixas eletrônicos. Nós estamos acrescentando na lei a obrigatoriedade de pelo menos um caixa em cada agência bancária ter o teclado em braille, também sonorizado, permitindo que o deficiente visual possa ter independência dentro da agência, que ele possa transitar e utilizar do serviço oferecido pela agência sem depender de ninguém. A proposta segue em tramitação na Câmara e precisa passar pela discussão do mérito. O século XXI está exigindo esse tipo de legislações. Nós estamos totalmente harmônicos com a Constituição Federal e Estadual e o município precisa, dentro desse projeto de cunho extremamente social, fazer com que haja essa integração e permitir que o deficiente visual possa ser contemplado com o oferecimento dessa prestação de serviço pela agência bancária. As duas propostas agora passarão pelas comissões de mérito. Se receberem pareceres favoráveis, voltam para um segundo turno de votação na Câmara para depois, então, ser encaminhada ao prefeito. Agora, além destes dois projetos que nós acompanhamos as votações, nós tivemos também discussão sobre uma moção, da vereadora Guida Calisto. Isso, ela é uma
das moções discutidas na noite desta segunda-feira e protesta contra o texto base da medida provisória 1045 de 2021, aprovado pela Câmara Federal na sessão do último dia 11 de agosto. Segundo a parlamentar, a proposta precariza direitos trabalhistas e os deputados federais ainda teriam deixado em suspense a votação de emendas mais perigosas que inserem jabutis que visariam ao benefício dos setores do grande capital. Ida Calixto afirma que a medida provisória vai repetir erros da reforma trabalhista aprovada em 2017. Em 2017 ela foi votada. Vocês lembram, todo mundo lembra que os governantes falavam naquele momento, né? Era o presidente Michel Temer falava que tinha que ser votada essa reforma, porque isso seria necessário para ampliar os empregos, para ampliar a renda, para ampliar, enfim. E o que a gente viu que isso não aconteceu. E essa MP, ela vem aprofundando ainda mais. Por quê? Porque ela tira direitos básicos dos trabalhadores, direito ao 13º, às férias remuneradas, ao vínculo, ao FGTS. E nesse momento, né, de empobrecimento, de ampliação de miséria, a gente não pode retirar direitos, é pelo contrário. A gente tem que garantir, o Estado brasileiro tem que garantir aí os direitos básicos para que a gente possa enfrentar essa situação de insegurança econômica que o país todo atravessa. E outra moção aprovada pela Câmara apela ao Senado para que acelere o processo de votação e aprove o projeto de lei complementar número 26 de 2017, o qual prioriza a realização de exames periciais às mulheres vítimas de violência doméstica. A reportagem é de Michel Amorim. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 26 de 2017, que busca priorizar a realização de exames periciais às mulheres vítimas de violência doméstica. A medida atualiza a Lei Maria da Penha. Devido à importância do tema, o vereador Luiz Rossini apresentou uma moção de apelo, que foi aprovada na Câmara para dar celeridade no processo do PL. Ela cria mais um instrumento de proteção e defesa da mulher, vítima de violência familiar ou doméstica, na medida que estabelece uma prioridade para os exames periciais, para facilitar, inclusive, a constatação, né, do delito, do crime, da violência praticada contra a mulher e poder dar sequência às medidas legais cabíveis. A proposição já tramitou em legislaturas passadas e não foi apreciada. Agora, ela está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A moção é no sentido de apelar tanto ao presidente quanto ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para dar celeridade na tramitação e aprovação desse projeto, que vai inovar e vai fortalecer ainda mais essa legislação de apoio à mulher. Não é cabível, não é concebível mais ainda nos dias de hoje a gente vê as mulheres sofrendo violência de nenhuma ordem, principalmente aquelas físicas que ocorrem no ambiente doméstico e familiar. A prova pericial é um instrumento importante após o crime, pois é ela quem vai comprovar a agressão, bem como dar ao juiz e à sociedade a medida de sua extensão. É preciso constatar, e os exames periciais, eles dão essa prova legal de que a mulher foi vítima de algum tipo de agressão e de violência, embasando, obviamente, a ação penal competente. Então é importante que esse projeto seja aprovado para aprimorar essa legislação e garantir essa prioridade na realização desses exames periciais às mulheres que forem vítimas de violência doméstica ou familiar. A votação completa você pode conferir no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra da 5ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, a Câmara de Campinas está trabalhando para a regularização do prédio aqui do Legislativo, né? Isso mesmo, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Zé Carlos, se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo para debater esta regularização da planta e do habite da Casa de Leis. O repórter André Aranha traz os detalhes.
O presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, solicitou que a Casa de Leis iniciasse o processo para regularizar a planta e o habite-se, que é o alvará de uso do prédio onde funciona o Legislativo. Ambos faz mais de 30 anos que estão desatualizados. Eu, como legislador, e nós, a Câmara Municipal, como legislador, que fazemos leis e fazemos com que ela seja cumprida, não só pelo Executivo, mas também pelos moradores, pelos munícipes, nós andamos na contramão disso e nunca tivemos, como Câmara Municipal, um alvará de funcionamento e nem habites. Então isso é uma vergonha para nós e nós estamos procurando sanar essa irregularidade. Então vamos fazer tudo de acordo com a lei para que possamos ter um alvará de funcionamento e também um habite, que isso traz segurança, inclusive, para os funcionários. Toda edificação antes da construção deve ter uma planta aprovada junto à Prefeitura, sendo emitido pela administração municipal o alvará de construção. Pois é, após a finalização da construção é dada a entrada ao pedido de habite aqui na Prefeitura. Depois que o Executivo constatar que a obra foi construída de acordo com o projeto, é emitido documentação para o funcionamento do prédio. Por isso, o presidente Zé Carlos se reuniu com o secretário de Planejamento e Urbanismo, Renato Mesquita, e a diretora do Departamento de Planejamento da pasta, Carolina Baracate. A pauta do encontro foi debater detalhes do projeto. O parlamentar quer que a Câmara dê o exemplo e que essas pendências sejam resolvidas o quanto antes. Nós fizemos a lei do puxadinho, que, que trata da regularização de todos os imóveis que foram construídos irregular. Então nós temos que dar o exemplo, e nós estamos dando o exemplo disso, arrumando a nossa casa que está até esse momento irregular. Eu espero que isso seja um processo rápido e que a gente venha a fazer essa regularização para darmos exemplo para a cidade. A Casa de Leis é totalmente regularizada. Conversamos também com o arquiteto da Câmara Municipal de Campinas, que falou qual o procedimento que será adotado para regularizar a situação. O nosso presidente solicitou que a gente regularizasse a situação junto com a Prefeitura. O nosso serviço é levantar as diferenças que nós temos entre o que existe aqui hoje e o que está aprovado na Prefeitura. E a gente apresenta esse documento com as diferenças e pede a regularização. Quando a Câmara veio para cá, nós não tínhamos algum dos edifícios que estão aqui. Foram construídos alguns edifícios para poder abrigar as atividades da Câmara. E eles não foram regularizados na época e nós estamos fazendo isso agora. E o vereador Otto Alejandro protocolou uma matéria que torna obrigatória a indicação de número de telefone para reclamações nas placas sinalizadoras de vagas especiais em estacionamento destinado a pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Michel Morim é quem traz as informações. De autoria do vereador Otto Alejandro, está em tramitação na Câmara a matéria número 226 deste ano, que estabelece como obrigatório a inclusão de número de telefone para reclamações nas placas de vagas especiais em estacionamento público ou privado. Para poder a gente cortar esses espertalhões que usam a vaga, vou ali rapidinho, deixa aqui, e quando aquelas pessoas, gestantes, idosos, deficientes físicos, chegam nas suas vagas com as suas carteiras registradas lá na INDEC, no órgão competente, encontra essas pessoas. De acordo com o parlamentar, qualquer pessoa que observe a utilização inadequada do espaço poderá denunciar imediatamente. A ideia é o quê? Que tenha um número na placa e essa pessoa não entre em confronto direto com essa pessoa que burlou isso daí. Ela ligue direto para a INDEC ou até mesmo para a Guarda Municipal, vir até o local na hora e conduzir essa situação. A matéria prevê duas situações. Primeiro, caso a vaga especial seja em local privado, o telefone para denúncia tem que ser do responsável do estacionamento. Segundo, se for em local público, aí o telefone deverá ser do órgão de trânsito da Prefeitura. E vai fazer o cidadão ser um fiscalizador também. Minabreu, vamos falar agora sobre a campanha do agasalho que terminou no último domingo.
Olha, a gente recebeu na sexta-feira um balanço dos últimos dias e a prefeitura já tinha 16 toneladas e 900 quilos de agasalhos recebidos. Então, ontem, isso do total dos 200 postos espalhados pela cidade. E ontem, a Câmara de Campinas encerrou a campanha destinando aí cerca de 1 tonelada à prefeitura. E a gente tem imagens dessa última remessa de agasalhos destinados à prefeitura municipal que serão encaminhados à população vulnerável da cidade. Lembrando que essa campanha foi estendida até o dia 15 de agosto, justamente por conta desse frio que aconteceu aí, que não era tão esperado. E agora a gente espera que a Câmara também fez a sua parte e que as pessoas recebam esses agasalhos. E o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, falou ontem sobre essa participação ativa do Legislativo nesta campanha. Foram muitos agasalhos, inclusive nós chegamos a ter uma doação na cidade de Santo Antônio de Posse, que doou para a Câmara Municipal. E veio numa van lotado de agasalho e roupas, que nós destinamos isso para a prefeitura. Então foi um sucesso, eu me sinto realizado por estar à frente dessa campanha, tanto da campanha do alimento como também da campanha do agasalho. E a campanha do agasalho acabou, mas a campanha Campinas Sem Fome continua e a Câmara Municipal de Campinas é um dos postos de arrecadação. Então, se você tem aí como doar 1 quilo de alimento não perecível ou mais, pode trazê-lo até a Câmara Municipal. A entrada é na Avenida da Saudade 1004, no bairro Ponte Preta. Agora a gente vai falar um pouquinho, Gabriel, porque daqui a pouco temos reuniões. Nós já tivemos hoje de manhã da administração pública e daqui a pouco, às 2h30, nós temos aí a reunião da Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo vereador Major Jaime, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Então, coladinho aqui com o nosso Câmara Total, tem reunião ao vivo a partir das 2h30 da tarde e a gente acompanha também. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo. Volto amanhã com mais informações? Combinado, amanhã eu volto. Até lá. Até. Hora da gente falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque nesta terça-feira a Ponte Preta entra em campo diante do Coritiba. Duelo contra o líder da competição já está aqui na minha tela, então olha só. Nesta terça-feira, última rodada deste primeiro turno, a Ponte Preta já está na cidade de Curitiba para o confronto contra o Coritiba no estádio Couto Pereira. Lembrando, que pela primeira vez nesta Série B, a Ponte Preta vem de 2 vitórias consecutivas. Isso ainda não tinha acontecido, então a Macaca vem embalada, Moisés em ótima fase, Rodrigão também deve compor este ataque. Tem uma dúvida só no meio-campo da Ponte, já que o volante André Luiz está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Leonaldi e também o Marcos Júnior brigam por esta vaga no meio-campo. E o Fecim, que marcou 2 gols, também ali briga com o Camilo para saber quem vai ser o armador da Macaca neste duelo complicado. Lembrando que a Ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento, conseguiu abrir, tem 3 equipes aí entre a Macaca e a zona da degola. E claro que amanhã a gente balança as redes de Coritiba e Ponte Preta, duelo da Macaca contra o líder. E amanhã também o Bugre, o Guarani, entra em campo, recebe aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, o Botafogo do Rio de Janeiro. Então a gente balança as redes do jogo da Macaca e conta tudo aí, o provável Bugre diante do Botafogo, tá certo? 1h02, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem o nosso quadro É o Bicho, falando sobre farmácia de manipulação, só que para os animais. Tem ainda o nosso quadro de culinária, tem previsão do tempo para a quarta-feira. Ontem choveu, será que hoje também pode acontecer isso? Depois do intervalo. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira e olha só, da eficiência
ao sabor. Estas são apenas algumas vantagens da farmácia de manipulação voltada aos animais. Com a mesma estrutura de uma farmácia comum, a procura tem aumentado bastante por este tipo de serviço. Então, conheça mais sobre este projeto a partir de agora no quadro É o Bicho. Olhando assim, até parece que estamos na recepção de uma farmácia de manipulação comum. Mas basta observar os detalhes. Aqui, na verdade, fabrica remédio para quem tem penas ou pelos. Na farmácia veterinária, a manipulação veterinária, a gente tem algumas facilidades que acabam ajudando no tutor a dar o medicamento para o animal e facilitar a administração para o animal e até a aceitação do animal. Então, alguns casos que a gente tem, por exemplo, a gente tem microcápsulas, que são cápsulas bem pequenas, que você acaba não encontrando normalmente numa farmácia humana. Tem toda a questão, para você fazer um medicamento para uso veterinário, você tem que ter a licença do MAPA. Geralmente as farmácias humanas não têm essa licença, então isso é um outro diferencial que acaba sendo importante quando o tutor vai decidir onde comprar o medicamento do animal. Então, a certificação pelo MAPA é uma exigência de legislação e as farmácias veterinárias precisam ter, ou que vendem produtos veterinários, precisa ter a licença do MAPA. Na farmácia voltada para os pets, o protocolo de higiene também é rígido. Só entra no laboratório quem veste touca, luvas, jaleco e proteção para os sapatos. Exigência também com a matéria-prima que chega. Antes de virar medicamento, tudo passa por análise. Aprovada, segue para o almoxerifado. O farmacêutico responsável por esta farmácia de Campinas explica que alguns produtos são específicos para os animais. Não usamos nada relacionado com açúcares, por exemplo. A questão de os shampoos, por exemplo, eles são shampoos neutros para a pele do animal, que são preparados adequadamente para cada um dos usos que vão ser realizados. Outros medicamentos como cápsulas ou até mesmo a parte líquida que a gente tem, suspensões ou até emulsões, são preparadas pensando no uso do animal e facilidade do tutor também para administrar esses medicamentos. A produção é toda manual e pede atenção. Com a receita na mão, o profissional pesa cada componente. Matéria-prima misturada é hora de ser inserida na cápsula, que é a mesma dos seres humanos, formada de gelatina. A diferença aqui são os tamanhos. Apenas para os animais existe esta pequenininha, a chamada microcápsula, facilitando assim a ingestão do bichinho, principalmente dos gatos que não gostam nem um pouco de remédio. Quando se fala em medicamento manipulado para os pets, o que chama a atenção é que ele pode ser personalizado como estes biscoitos. Da panela quente para a forma com o molde de ossinho. Alguns minutos na geladeira e pronto. Tá aí um belo biscoito. Mas esse aqui não é qualquer biscoito, viu? Dentro dele tem medicamento. Ao invés de colocar naquelas famosas cápsulas, nesse caso foi colocado todo o remédio dentro do biscoito, facilitando aí principalmente a vida do tutor na hora de dar a medicação. Até porque esse biscoito ele é bem macio e olha, ele quebra. A gente quebra, só que ele não esfarela assim, não perde nada do remédio. Para o tutor, isso aqui é uma maravilha. Para o animal, então, melhor ainda. Até porque esse biscoito é feito à base de ração e tem vários sabores. Nesse caso, é carne, agradando bastante o bichinho. Normalmente, os laboratórios são organizados em salas para produtos sólidos, de onde saem as cápsulas e os biscoitos, e a parte semissólida, local para a produção de pomadas, shampoo, como este aí,
e espuma de limpeza para as patas. Sucesso entre os tutores, principalmente neste período de pandemia. A gente não manipula nada se não tiver a receita do veterinário, então essa é uma exigência que é da franquia. Toda a manipulação que a gente feita, a gente tem sempre a receita do veterinário para conferir a dosagem, a indicação, a forma de administração. Isso acontece independente de qualquer necessidade do cliente. E o remédio também sai com a assinatura do farmacêutico responsável. Isso. Em todas as unidades nós temos os farmacêuticos, isso também é uma exigência do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Então, para a manipulação de medicamentos, existe a necessidade de um farmacêutico responsável técnico. Então, em todas as farmácias, independente se são humanas ou veterinárias, sempre vai existir a figura do farmacêutico, que é responsável por toda a administração, a aderência seguir as normas e boas práticas de manipulação, e também responsável pela parte técnica, treinamento das equipes, né? Toda a equipe é treinada, então isso é o farmacêutico que é responsável. A gente trabalha muito em parceria com os médicos veterinários para facilidade de administração, novas necessidades que às vezes surgem, novas experiências ou novos ativos que aparecem no mercado. Existe uma troca de experiência entre esses dois profissionais que facilita muito depois a administração do medicamento pelo animal. E este é um mercado que está com tudo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o mercado pet voltado a cuidados com a saúde cresceu 17% em 2020, se comparado com o ano anterior. O mercado pet, de um modo geral, no Brasil tem se evoluído e tem um crescimento até significativo ao longo dos últimos anos. A procura por medicamentos personalizados e especializados para pet também tem acontecido e aumentado, até por uma questão de facilidade de administração. O que não acontece quando isso é vendido, por exemplo, numa farmácia humana, que não tem, por exemplo, o biscoito, ou tem a cápsula micro, ou algumas facilidades específicas para animais. Então, a farmácia veterinária veio para suprir essa necessidade dos clientes e facilitar a administração do medicamento para os animais para que consiga seguir com o tratamento prescrito pelo veterinário. Bom, ontem, por conta do choque térmico, um vento quente vindo do norte com a massa de ar gelado que estava por aqui, resultou na chuva que caiu à tarde aqui na cidade de Campinas. E hoje, tempo aberto, sol durante todo o dia, assim como amanhã, na quarta-feira. Então, esta semana não deve ter mais chuva aqui na cidade de Campinas. E olha só, é clima de verão em pleno inverno, viu? As temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, olha só, amanhã, quarta-feira, 18 de agosto, mínima de 17, que já é alta para o inverno, principalmente pela manhã e também no início da noite. E olha a máxima, hein? Clima de verão, então, nesta quarta-feira na cidade de Campinas, porque as temperaturas podem chegar aos 32 graus. E para encerrar o Câmara Total, já que o clima está esquentando, o nosso Michel Amorim está ao lado de uma mixóloga e vai nos ensinar 2 coquetéis. Então, a partir de agora, papel e caneta na mão ou seu celular para você anotar o passo a passo, porque começa o Cozinha Fácil. Mais uma edição do Cozinha Fácil no ar e olha só, hoje a nossa receita são 2 drinks, 2 coquetéis. Quem vai ensinar pra gente é a Dulce, que está de volta. Tudo bem, Dulce? Obrigada, Michel, pelo convite novamente. Trouxemos aqui mais 2 experiências aqui pra provar, hein? E olha só, eu nem vou passar mal aqui, hein? Vou passar muito bem. E olha só, os drinks já estão aqui no nosso balcão. O que a gente vai ensinar? Hoje temos uns drinks diferentes aqui, um pouco mais simples. Você viu que mudou a apresentação? Eu gosto de diversificar também a questão dos copos. Eu sou uma pessoa viciada em comprar copos diferentes, vou te falar. Aqui temos um coquetel de laranja com refrigerante de gengibre. Você sabia que tem refrigerante de gengibre? Olha, vou falar a verdade pra você.
Conheci hoje. Você conheceu hoje? Conheci hoje. E aqui a gente tem um coquetel mais tradicional com guaraná. E também super fácil de reproduzir com um xarope de curaçao. Agora, esse daqui, que é mais cítrico, né? Claro, nós temos a laranja e vai entrar aí o gengibre, né? O refrigerante. É fácil de encontrar o refrigerante? É super fácil. Hoje tem... Como surgiu muitas opções para coquetéis de gin tônica, também surgiu variações também da tônica. Ela não se inclui no padrão da tônica, mas ela é um refrigerante que não tem quinino. Então, tá mais fácil de encontrar hoje em dia. E aí a gente vem pro guaraná, que é o nosso xodó, né? E todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Todo mundo tem em casa. Difícil você desagradar o paladar, né? Porque as pessoas estão acostumadas com o refrigerante de guaraná. E aqui, o refrigerante de gengibre, você acha que as pessoas de casa vão gostar, vão estranhar o sabor ou não? Eu acho que é viciante o sabor. A gente tem um pouco de receio para experimentar coisas novas, né? Mas na hora que você prova um verde de gengibre, realmente faz uma diferença. E aqui a gente trouxe duas formas de trabalhar ainda mais simples e que a coloração, a apresentação fica bem bacana, né? Mas o verde de gengibre, eu vou te falar, a gente vicia depois que a gente acostuma a experimentar ele. Tem algumas marcas que tem mais adição de açúcar, algumas menores, então é bacana até provar para você qual que você identifica melhor. Indo aqui pro nosso drink azul, por que ele tá azul? Aqui, na verdade, ele ficou quase um verde piscina, né? Ele ficou um pouco diferente daquele outro que nós fizemos, né? Exatamente. Usamos aqui o mesmo xarope, o Curaçao Blue, só que pela coloração do Guaraná, ele trouxe essa tonalidade totalmente diferente. E o Guaraná, ele tem toques cítricos, né? E também o Curaçao, ele vai trazer essa coloração, o toque de laranja que super harmoniza com o Guaraná. A certeza que você toma Guaraná com aquela rodelinha de laranja. Eu gosto. Então, aqui tudo harmoniza, então fica tudo lindo e maravilhoso. E por falar no lindo, maravilhoso, a Dulce colocou aqui uma rodela de laranja, acrescentou o ramo de alecrim e também a gelatina, ursinhos, né, de gelatina. Que também vai ali complementar o nosso coquetel. Exatamente. Aqui eu sempre gosto de trabalhar uma erva. Tanto pode ser manjericão, tomilho. O pessoal fala, só usa em cozinha. A gente pode usar também ervas aromáticas, tanto no coquetel, com álcool e sem álcool. Então, traz uma refrescância, um toque diferencial e o aroma também, né? A hora que você vai tomar fica bem bacana. Porque daí a gente consegue juntar 2 sentidos, né? 3 sentidos. Né? Porque o visual, né? O paladar e o olfato. Porque na hora que você vai beber o drink, você consegue sentir também o aroma do alecrim. Posso dar uma técnica do alecrim? Claro. Você me viu fazendo. Vai passar pra vocês verem, ó. Tem uma técnica do alecrim pra você dilatar qualquer erva, tá? Ou você bate ela na palma da mão, ou você bate ela na borda do copo e você pode passar na borda, que solta os óleos essenciais de qualquer erva. E a hora que você vai tomar, eu sou meio contra canudinho. A hora que você toma, você sente na borda do copo todo esse aroma. Às vezes só você colocar ali bonitinho, ele não vai soltar todo esse aroma. Ainda mais, Dulce, se o canudinho for de papel, né? Sim, plástico. Na verdade, o de papel, ok, porque ele, né, se degrada muito mais rápido e não polui o meio ambiente. Agora, de plástico, gente, já tá até na nossa cidade, já tá até abolido. Já tá abolido, já. Mas quando um bartender te oferecer um drink sem canudinho, é porque alguma técnica diferente tem ali. Então não é porque tá sem canudinho que ele esqueceu de colocar. E outra técnica que ela me contou aqui nos bastidores, e eu vou fazer ela contar para vocês também aqui, é do limão desidratado, né? Que você fez na Air Fry. É a pandemia que fez esse efeito com a gente, né? Hoje a gente consegue comprar produtos hidratados, frutas hidratadas, mas durante a pandemia eu iniciei fazendo alguns kits drinks, então, não tinha facilidade, tava tudo fechado. E eu falei, eu preciso fazer de alguma forma. Os primeiros testes que eu fiz de enviar fruta fresca, cortada, ficava tudo meladinho, escorria o caldinho, então não ficou legal. E eu falei, uma fruta para desidratar corretamente é 48 horas. Bastante tempo. É bastante tempo num forno baixo. Então eu falei, eu preciso fazer alguma forma que desidrate, não 100%, mas que tire um pouco do caldinho dela. Eu fiz o teste na Air Fryer. É rapidinho? Rapidinho. E também depende do corte. Quanto o corte mais fino que você fizer, a gente
pega a prática. Eu era péssima em fazer cortes finos, mas tanto que a gente vai cortando, leva à perfeição, né? Ela não desidrata 100%, ela fica praticamente tostada, mas tira o caldinho. Então, e fica o aroma no coquetel ainda. Aprendi a gostar bem mais que 100% hidratada. Ela vai agregar no aroma e também no sabor? Também no sabor. Pra quem quer a dica da Air Fryer, eu deixo em temperatura mínima possível, coloco em 30 minutos, fico lá olhando e vou virando ela, pra não ficar queimadinha mais do lado e do outro. Então, ficou de olho nisso, você vai ver que a sua frutinha fica bem bacana. E qualquer fruta, tá? Não é só limão, tem outras frutas que dá pra fazer também. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar tudo que vai nos nossos coquetéis e aí a gente já volta com mais dicas. Olha aí. O nosso primeiro coquetel é o Orange Fresh. Você vai precisar de 50 ml de suco de laranja, 200 ml de refrigerante de gengibre e gelatina de ursinho. Para decorar, um ramo de alecrim. E o nosso segundo drink é o Guaraná Blue, que você vai precisar de 30 ml de xarope de Curaçao Blue, 30 ml de suco de limão, uma latinha de refrigerante de Guaraná e fatias de limão desidratado para decoração. Para as duas receitas, você pode escolher o copo ou taça que preferir. Esses 2 drinks vão render aproximadamente 400 ml. Bom, a gente fez uma pausa rapidinho só para mostrar aí as quantidades dos ingredientes. Dulcy estava falando aqui que dá para fazer com outras frutas, desidratar, né? Também na Air Fry. Que frutas eu posso fazer então na Air Fry para poder guardar ali e aí quando eu estiver fazendo um drink com álcool, sem álcool, poder usar? A pitaia é muito legal, dá pra usar na Air Fry, em vez de colocar... Eu coloco o limão direto naquela gradezinha que solta o caldinho e escorre. Mas é bom colocar um papel manteiga, um papel alumínio, dá pra fazer com pitaia, com tangerina dá pra fazer também. Kiwi é muito legal. Abacaxi, o abacaxi fica lindo, desidratado, parecendo os veinhos dele assim. Todas as frutas que você imaginar, é questão de teste, tá, gente? Todo mundo fala assim, como que você aprende isso? É testando e brincando e vendo quais que é as melhores formas de fazer. Sensacional. E aí eu uso a temperatura mais alta da Air Fry. A mais baixa. A mais baixa? A mais baixa, porque se você usar mais alta, ela já vai queimar e tostar e não vai desidratar um pouco. Então a mais baixa demora um processo de um tempinho. Então, e quanto tempo ali? Eu deixo na maior tempo dela, de 30 minutos. Geralmente as Air Fry são 30 minutos. Então eu deixo no maior tempo e na menor temperatura e vou olhando lá pra ver como que tá o processo, vai virando. Se ela começou a dar uma tostadinha de um lado, já vira a frutinha do outro lado e vai dando uma igualada assim nesse tostado. Outra dica que a gente vai passar agora é também usar flores. Flores comestíveis. Aqui a gente tá usando o Amor Perfeito. O Amor Perfeito. Né? Eu amo flores comestíveis. Então, é usado muito de culinária. E aí a gente consegue agregar, então, um visual e sabor também no nosso drink. Com certeza. Mas ela não vai soltar o sabor. Não, por isso que é importante ter... aqui em Campinas tem uma empresa específica que fornece frutas, a florzinha comestível. Então, tem florzinhas que soltam aquele caldinho do caulizinho que pode ser venenoso. Não que é venenoso, que vai acontecer alguma coisa, mas pode fazer mal pro estômago. Então, tem que pesquisar quais são as flores que também pode ser usada na culinária e nos coquetéis. Então isso é bem importante nessa pesquisa também. Na Ceasa a gente encontra. Ceasa, se você buscar, é que essa empresa ela já fornece um kitzinho, um mix bonitinho para você já utilizar. Já cortadinho e dura em média 5 dias na geladeira. Então é bem bacana. Mas Ceasa, se você encontrar Amor Perfeito, fazer alguma pesquisa com algumas dessas flores, pode pegar o vasinho também e reutilizar ela. E é bem bacana. E cada florzinha tem um toque cítrico, algumas tem um toque mais docinho. Dá um diferencial também. E, gente, quando chega uma florzinha, pode comer a florzinha sem medo nenhum, tá? Então, faz uma diferença no sabor mesmo, tá? Dulcy, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar logo o modo de preparo, que eu quero comer essa florzinha. Vamos. Quero experimentar o drink. O Orange Fresh é muito fácil de fazer. Em um copo ou taça, coloque o gelo. Na sequência, adicione o suco de laranja e, para completar, coloque o refrigerante de gengibre.
Mexa levemente para não perder o gás. Coloque a rodela de laranja. E por fim, o ramo de alecrim. E os ursinhos de gelatina. Vamos para o nosso segundo coquetel. Para fazer o Guaraná Blue, o primeiro passo é colocar no copo o curaçao. Na sequência, coloque bastante gelo. E depois o suco de limão. Para completar, coloque o refrigerante de guaraná. Mexa levemente para não perder o gás. E você pode usar flores comestíveis para decoração, como o amor perfeito ou outra de sua preferência. E por fim, o limão desidratado. E aí é só servir. Estamos de volta aqui para finalizar o programa. Ó, tô sem máscara, só lembrando que a nossa equipe aqui seguiu todos os protocolos para ter uma gravação com segurança. Gente, a pandemia ainda não acabou, então se cuida. E eu preciso experimentar esse drink aqui, esse coquetel. Eu gosto de ver a opinião sincera, né? De coração. Quero ver opiniões sinceras. O que você acha desse coquetel? Bom, eu já aprendi que a gente tem que começar, então, pelo cítrico, já que esse daqui também é um pouquinho cítrico, mas é mais adocicado. Mas é mais um pouquinho adocicado. Então já puxei aqui pro meu lado, né? E aí, gente, enquanto eu experimento, o pessoal de casa vai acompanhar agora que a Dulce vai passar as redes sociais dela. Que de repente, vocês não querem fazer o drink, né? Ah, eu quero experimentar o que a Dulce faz, né? Com então, aí, certeza. Como é que faz? Olha, eu tenho uma equipe de serviço de bar, trabalho com eventos, tanto aniversários, eventos privados, e a gente está retornando assim com toda a cautela também, tá? Com toda a segurança. Nas minhas redes sociais você pode acompanhar bastante dicas também do trabalho. No Instagram é @dulce_parmesani e também tem o da empresa que é @drink.experience.bar. E lá você pode acompanhar também todas as novidades que tá rolando. Eu posso ter certeza, Michel, se você me chamar semana que vem vai ter drink diferente de novo. Nossa. É um posto de criatividade. É que cada desafio que o cliente vai lançando, a gente vai tá sempre inovando e vai postando e vamos. Assim, a gente segue. Vou falar então sobre esse drink aqui. Gente, muito bom, hein? Gostou? Gostei. Gostou do refrigerante de gengibre? É diferente, não é? É diferente. Assim, o cérebro fica meio bugado. Você não sabe se você tá tomando o extrato da laranja, o suco de laranja, ou... Mas é a questão de adaptar seu paladar. Exatamente. Porque a gastronomia, a confeitaria e o bar andam em conjunto. Porque quando você come, harmoniza. Então tudo isso também faz um conjunto, né? De você aprender a sentir todos esses aromas no seu paladar. Muito bom. Bom, vou colocar aqui, ó. Desse lado. E aí eu vou puxar esse copo aqui. Isso. Dulce, o pessoal que perdeu o Cozinha Fácil... A Dulce já esteve aqui, né, ensinando outros 2 coquetéis. É só correr lá no YouTube. Tem a playlist do Cozinha Fácil, o YouTube da TV Câmara Campinas. Vai lá e encontra os outros 2 coquetéis que a gente ensinou aqui no Cozinha Fácil. E aí, Dulce, tem um segredinho, então, da ordem, né? Você estava falando do mais amargo, mais cítrico. Conta pro pessoal. Sim, eu estava explicando como que é harmonizações, né? A gente tem drinks tanto amargos, cítricos e os mais doces, né? Quando a gente vai aprender a tomar, experimentar drinks, então sempre o legal, se você vai tomar uma variação de drinks, você pode começar de um amargo, um cítrico e pro doce, porque você vai adaptando seu paladar ali numa graduação que você não vai estranhar. E quando você for pra aprender a tomar o amargo, você começa do doce, vai pro cítrico e faz a escalinha ao contrário.
Depois você toma uma amarga, você fala assim, toma qualquer coisa. Gente, é uma alquimia, né? É uma alquimia, né? Combinação de sabores. Você consegue sentir aqui o limão, olha, Gostou? O guaraná, né? E a florzinha? Quero ver o que você vai achar da florzinha. Eu vou experimentar a florzinha. Tem que aproveitar toda do coquetel. É bom. Fiz um suspense aqui só pra criar o clima. Umas 10 dessa, assim, tá bom? Tá ótimo. Não tem muito sabor, né? Não achei que tem muito sabor. É que, na verdade, as florzinhas, ela tem suave no caule dela, né? As pétalas é um toque mais floral. E tem variações de florzinhas que tanto a pétala tem mais sabor e o caulezinho tem mais o cítrico. Vai sem medo, você não tá comendo perfume, não tem nada disso, não. Pode experimentar. E é isso, né? Tem que experimentar sabores. Tem que provar, pessoal, tem que provar. Eu acho que a gente tem uma infinidade de sabores, de texturas, de experiências para provar, tanto em gastronomia, confeitaria e nos coquetéis. Acho que tem que ser aberto, assim, eu vi muita gente que eu já mudei a opinião, falei assim, só tomo um licor porque é mais docinho. Hoje tá tomando amarguíssimo e tá falando assim, nossa, que delícia. Doce. Mas é experiências. Muito obrigado pela participação, de compartilhar aí a sua experiência e sabores com o pessoal de casa. Valeu, viu? Pelo convite. Obrigada, Michel. Volta aí para ensinar mais receitas. Com certeza, só convidar que nós fazemos mais... Pode ser com álcool da próxima vez? Tá bom, vai. Vamos sentar com álcool, hein? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que daqui a pouco, às 2h30 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública. Presidente é o vereador Major Jaime, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. E nos vemos amanhã a partir das 11 horas. Até lá. Tchau, tchau.